graças a Deus. Pode subir devagar, sem correr, cuidado para não cair. Ariel, cuidado, rapaz. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Daqui uns dias estão subindo ali também o Isaac, o Israel, Natanael, né? O Arthur. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Quem achou diz amém? Vamos ler. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como se através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Glória a Deus, amém? Fecha os teus olhos aí. Senhor, através dessa palavra nós iremos aprender um pouco mais da tua escritura. Ajuda-nos a compreender, me ajuda a repassar o teu povo, através do teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, nos ajudando, que brote em nós, cada dia, o desejo de
conhecer mais e mais e de viver a tua palavra no nome de Jesus. É o que te pedimos, te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Você pode sentar-se. Glória a Deus. Eu quero falar essa noite sobre as imagens ou sobre as figuras ou os símbolos da igreja que Paulo apresenta aqui neste capítulo 3. Nesse capítulo, Paulo ele fala sobre a igreja e ele usa aqui 3 metáforas diferentes. Ele vai usar família, ele vai usar campo e ele vai usar templo. Porque para Paulo a igreja é uma família, cujo alvo é maturidade. A igreja também é um campo, é uma lavoura, cujo alvo é quantidade. E a igreja também é representada por um templo, cujo propósito é qualidade. Nós vamos examinar mais de perto essas figuras a partir deste momento. Eu quero que você preste atenção, eu quero chamar a sua atenção, deixe a sua Bíblia aberta e seu coração também. Primeiro lugar, primeiro ponto aqui, a igreja ela é uma família, é a família de Deus. Capítulo 3, versículo 1 até o 4, Paulo ele chama a atenção dos crentes de Corinto e ele chama eles de carnais. A imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultados de 2 fatores. Observe, ele está chamando crentes de uma igreja, que essa igreja era revestida de dons, essa igreja era recheada de dons espirituais. Todo mundo ali praticamente profetizava, tinham dons do Espírito, mas mesmo assim Paulo está chamando estes homens, esses crentes, de carnais. E essa carnalidade, ela resulta em 2 fatores. Primeiro lugar, a imaturidade é consequência de não se ter apetite espiritual. A imaturidade é a consequência de não se ter apetite espiritual. A primeira razão da imaturidade era revelada pela dieta espiritual, o que estava acontecendo com aqueles crentes, que Paulo ele se refere a eles assim. O que era que estava acontecendo? O que acontecia com a igreja de Corinto era que havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé. Eles não demonstravam na realidade nenhum sinal de maturidade no conhecimento, nem na prática da palavra. Por isso Paulo ele os chama de crianças espirituais. Pare para pensar, não olhe para um lado nem para o outro, mas imagine aí se você conhece alguém dessa forma, que há muito tempo ela está na igreja, há muito tempo ele é crente ou ela é crente, frequentador de igreja, mas ainda continua com um pensamento carnal, imaturo e infantil. Isso Paulo não está falando para um indivíduo apenas, ele está falando para uma congregação inteira. Agora, se um indivíduo que é imaturo, que é carnal, né? Diferente o João, olha assim que é esse homem aqui, de óculos. É carnal. Se uma pessoa dá trabalho, imagine uma congregação inteira de crianças, espiritualmente falando, de crentes nanicos que não cresceram, que são sensíveis, que se magoam por qualquer coisa. Por aí você tira a ideia de como Paulo sofreu aqui com esses crentes. E é interessante que o texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 11 a 14, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, deixe marcado aí 1 Coríntios, capítulo 3, que a gente volta já. Mas vê aí comigo, por favor, capítulo de número 5 de Hebreus. Pedi aqui para o irmão Júnior ler. Hebreus, por favor, irmão Júnior, diácono. Capítulo 5, versículo 11 a 14, você abre a sua Bíblia e acompanha aí
juntamente com o irmão Júnior, que vai ler agora. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Observe que ele está falando praticamente aí o mesmo assunto. Está falando que ele poderia ensinar mais, ele poderia se aprofundar mais para com aquelas pessoas, só que eles ainda eram meninos que não conseguiam comer um alimento sólido, né? Uma criança, ela não pode comer um baião de 2, né? O filhinho ali da irmã Ruth, né? Não pode dar um banho de 2 para uma criança dessa, o estômago dele não aguenta. Tem que ser no leite materno, né? Conforme ele vai desenvolvendo, ele vai criando um tipo de dieta, de alimentação com nutrientes mais fortes. Então Paulo está dizendo que aqueles irmãos, há muito tempo que se havia passado, era para eles já terem avançado, mas eles ainda estão na alfabetização espiritual, eles ainda estão no beabá. Aqui em Hebreus ele vai revelar que a maturidade não é apenas uma questão de conhecimento, mas sobretudo de prática. Tem gente que tem muito conhecimento, mas em prática ele é analfabeto, ele é imaturo, ele é criança. Há crentes, irmãos, olhe para cá, que nunca deixam os rudimentos da fé cristã. Eles não se desenvolvem, eles não avançam, eles não se aprofundam, estão sempre bebendo leite, é só o leite mesmo. A maturidade, ela não é alcançada apenas pelo conhecimento que você tem da palavra, mas pela prática dela. Vou repetir. A minha maturidade, ela não será alcançada apenas pelo meu conhecimento que eu tenho da palavra, um conhecimento teórico. A minha maturidade vai ser demonstrada, atestada e provada quando eu praticar o meu conhecimento da palavra, quando eu praticar a própria palavra. Porque é que os crentes de Corinto eram bebês? É porque eles ouviam, mas não colocavam em prática. Simplesmente isto. Então, todas as vezes que eu escuto, não coloco em prática, eu estou sendo imaturo, eu estou sendo criança, e às vezes até carnal. Por isso Paulo está dizendo que é preciso que alguém chegue e ensine sempre as mesmas coisas a eles. Você já cansou de ensinar o seu filhinho pequeno a mesma coisa a ele todo dia? A gente tem um menino de 3 anos para 4 anos, imagine aí, confusão que ele faz, bagunça tudo. Não, meu filho, assim não, é assim, todo dia eu, a mãe dele, estamos repetindo as mesmas coisas para ele. Só que vai chegar um tempo que ele vai crescer, e ele vai pegar a maturidade. Seu pai lhe chamava muita atenção quando você era pequeno, hoje ele fica lhe chamando a atenção? Não, raramente ele pode lhe chamar a atenção quando você precisa de conselho de alguma coisa, está fazendo errado, mas ele não vai ficar chamando a sua atenção todo o tempo. Por quê? Porque você cresceu. Então Paulo está dizendo que todas as pessoas, seja quem fosse pregar para esse povo, tinha que chamar a atenção deles, puxar a orelha dele e falar a mesma coisa. E eles não progrediam. E a Bíblia diz o quê? Que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, por isso é que Paulo está dizendo que é preciso que alguém chegue e ensine sempre as mesmas coisas a eles. E os crentes de Corinto não exercitavam o que ouviam, por conseguinte, eles eram crianças. Um crente imaturo, ele está sempre empolgado com os rudimentos, porém,
não demonstra interesse em se aprofundar na palavra, porque ele não tem apetite por alimento sólido. Ele só está naquela garapinha com açúcar ainda, no caldozinho de bila, que não tem sustância. Tem pessoas que estão um monte de tempo, irmão, ela já está tombado já como patrimônio da igreja. Aí chega uma pessoa, aceita Jesus hoje, e daqui a 1 mês, a 2 meses, a 3 meses, está mais empolgado, mais alicerçado e tem mais conhecimento e prática cristã do que ele. Isso é doutrina, irmão, que é doutrina raiz, viu? Paulo está falando exatamente isto. Na pessoa não tem alimento sólido, não tem apetite por alimento sólido. Tem crente que daqui dessa igreja, que eu vou fazer 5 anos, é 5? No próximo ano, eu nunca vi ele aqui no culto de doutrina, nunca. Vem domingo, raramente, às vezes vem só na ceia para beber o sangue de Jesus, igual eu digo, crente vampiro. Mas você ri, mas isso é sério. Dá vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Que sustância tem uma pessoa dessa, irmão? Quando chega uma prova, quando chega uma luta, quando chega o diabo para tentar ele, para dar uma rasteira nele, é bem facinho. Ele não tem apetite pelo alimento sólido, ele não tem gosto pelo estudo meticuloso da palavra, não tem prazer na lei do Senhor, nem se afadiga no estudo da palavra e nem medita nela de dia e de noite. Paulo está chamando a atenção dos irmãos lá em Corinto, mas esta palavra ecoa para nós hoje. Segundo, a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. Diga comigo, primeiro, a imaturidade é consequência de não se ter apetite espiritual. Agora levante a mão e diga assim: Senhor, me dá apetite pelas tuas coisas, pela tua palavra. Faça essa oração sincera a Deus. Agora diga comigo, segundo, a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. A imaturidade é conhecida, quando é que ela é conhecida? Quando os crentes deixam de viver em união para formarem partidos dentro da igreja. Era o que estava acontecendo aqui no contexto. Um crente imaturo, em vez de construir pontes de comunhão, ele cava abismos nos relacionamentos. Em vez de ser um ministro da reconciliação, ele está sempre se envolvendo em confusão, sempre se envolvendo em intriga, sempre se envolvendo em briga, formando partidos dentro da igreja. Relacionamentos mal orientados. Paulo ele usa a palavra aqui, népios, significa crianças, para designar os crentes de Corinto. O cristão carnal é aquele cuja vida não é dirigida pelo Espírito Santo. É aquele que não discerne todas as coisas espiritualmente. Porque o carnal ele conhece das coisas da carne, mas o espiritual ele conhece as coisas do Espírito. Porque Jesus disse: o que nasce da carne e o que nasce do Espírito é. A palavra usada por Paulo para carnais, aí no grego, no versículo 1, né, no grego antigo, que é o grego koiné, hoje é o grego mantinque que se usa, é totalmente diferente desse aqui, mas ele usa a palavra para carnais aí, é sarkinoi. Sarkinoi significa feito de carne. Mas a palavra usada no versículo 3 é outra que ele usa, ele coloca uma palavra a mais, é sarkikoi, ele coloca uma letra, ele substitui sarkinoi, o N, coloca o K, sarkikoi. E essa palavra sarkikoi, enquanto sarkinoi é feito carne ou feito de carne, sarkikoi é dominado pela carne. Leon Morris, que é um
um comentarista bíblico, ele diz que esse sufixo inos significa feito de. Assim como em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 3, ele fala que tábuas feitas de carnes, aí é litinos, ele usa o inos, são contrastes com as feitas de carnes, as tábuas feitas de pedra, 2 Coríntios 3 e 3, é o contraste com as feitas de carne, que é sarquinos. Em vez disso, o sufixo ixo significa caracterizado por. O que é que ele está dizendo? É alguém que é caracterizado pela carne, é alguém que é conduzido pela carne, é alguém que é influenciado pela carne, é alguém que é dominado pela carne. Deu para entender? Uns três entenderam. Vamos lá. Então, se na primeira palavra eles eram carnais, porque não haviam crescido pela falta de alimento sólido, na segunda palavra há uma censura moral. Eles eram crianças porque andavam segundo a vontade da carne. Então, por eles andar de forma carnalmente, eles eram crianças espiritualmente. Paulo os chama de carnais, pois eles estavam criando os partidos dentro da igreja e seguindo a filosofia do mundo em vez de seguir a orientação da palavra. Outro escritor bíblico e comentarista chamado David Prior, ele interpreta o seguinte, nessa realidade aqui da igreja de Corinto, ele diz que naquela igreja havia pouco amor e muita competitividade. Os crentes não se amavam, eles se degladiavam. Os crentes não se sensibilizavam uns com outros, eles queriam estar sempre à frente dos outros. Eles não queriam saber dos interesses dos outros, eles queriam colocar os interesses deles acima dos interesses dos outros. Nós precisamos, irmãos, estar muito atentos a isso. O alvo de Deus para a igreja é a sua maturidade. O que Deus espera dos membros da igreja é a maturidade. Por isso ele está dizendo que nós não temos de seguir homens. Nós temos de seguir o Senhor da igreja. Nós temos de promover não o culto à personalidade, mas o fundamento da igreja, o edificador da igreja, o dono da igreja, o protetor da igreja, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que falou em Mateus capítulo 16 e versículo 18, eis que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem dar um glória a Deus? Quem está me ouvindo aí, diga amém. Glória a Deus. Somente Ele é digno de receber a honra e a glória na igreja. Então, aonde não tem amor, aonde tem competitividade, aonde tem competição, um querendo ser maior que o outro, um querendo derrubar o outro, um querendo puxar o tapete do outro, não existe e nem existirá espiritualidade. Que o Senhor coloque no nosso coração esta mensagem, irmão, que nós venhamos viver uma vida madura, com maturidade espiritual. Amém? E uma das características de um crente que é maduro é que ele frequenta um culto como este, culto de ensino, porque ele quer aprender e ele quer amadurecer no Senhor. Amém? Vamos para a segunda figura aí que a Bíblia, que Paulo faz uma metáfora com a igreja. A primeira é o quê? A igreja é uma, quem lembra? Família. A igreja é a família de Deus. Eu soprei, né? Segundo, eu não vou soprar, não. Segundo, olha o que ele diz no versículo 5. Vamos lá. Vamos ver aqui o versículo 5. Versículo 5. Quem é Apolo?
E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha o versículo 6, presta atenção aí, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, a segunda figura aí que Paulo mostra é que a igreja é uma lavoura de Deus, é um campo, né? No nosso linguajar é um roçado de Deus, uma fazenda, uma plantação. A igreja, ela é um campo, e enquanto como família o alvo da igreja é comunhão, o alvo da igreja no relacionamento sadio, maduro, espiritual, não carnal, com maturidade, não com infantilidade, na questão da lavoura, o seu alvo é a quantidade. Paulo, ele mostra agora que a igreja é o campo de Deus, onde Deus semeia. Cristo, ele comparou o coração humano a um terreno onde somente a palavra de Deus é semeada, quando ele fala sobre a parábola do bom semeador. Mateus 13, 10, 18 a 23, e Marcos também ele fala sobre o semeador. E a igreja, ela é como um campo que deve produzir fruto para Deus. Jesus disse que cada um de nós é ramo da videira verdadeira, em João capítulo 15, versículo 1. Então, o propósito do ramo é o quê? É produzir fruto. Se não produzir frutos, ele é o quê? Cortado, lançado fora. Então, qual é a tarefa do ministério? Qual é a tarefa nossa? É cultivar o solo, é semear a semente, é regar a planta e fazer a colheita dos frutos. Agora veja, quais são as lições que Paulo está ensinando? Vamos extrair aqui algumas lições sobre isto que Paulo está ensinando, sobre a lavoura de Deus. Primeiro lugar, Paulo ele esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Quando Paulo pergunta em 3 e 5, ele diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Ele diz que eles são o quê? Servos. Eles são o quê? Assim, Paulo, ele denuncia aqui a infantilidade e a carnalidade da igreja. Ele fala no versículo 4. Pois seus membros estavam andando, a Bíblia diz que eles estavam andando segundo os homens. Paulo elabora aqui argumentos para esvaziar a controvérsia do culto à personalidade, lá no versículo 5. Porque o culto da personalidade, ela é um grande desvio da igreja neste século. Paulo diz à igreja que ele é apenas um servo. A palavra servo usada aqui é diáconos, é aquele que serve. É errado concentrar a atenção no servo, nós devemos olhar para o Senhor do servo. De novo, nós não devemos olhar para o servo, concentrar a atenção no servo, exaltar o servo, glorificar o servo. Nós devemos olhar para o Senhor do servo, exaltar o Senhor do servo e glorificar o Senhor do servo. A igreja, ela só tem um dono e um Senhor. E quem é esse Senhor? Quem sabe o nome dele? Vocês ficaram em dúvida? Jesus. Então Paulo não está querendo menosprezar o obreiro, não. Mas ele está querendo exaltar a Jesus. Ele destaca a importância do servo quando ele diz: servos por meio de quem crestes. Ou seja, ele não é que ele está humilhando, menosprezando, chutando o servo, não. Ele está destacando a Jesus. E ele destaca o servo quando ele diz assim: ó, foram apenas servos por meio de quem creste. Ou seja, foram só o canal. Foram só o canal onde o cano onde a água fluiu.
O compromisso dele não é com o cano, é com a água. O compromisso de Deus não é com o cano, é com a água. Aleluia. Não é em si com o mensageiro, mas com a sua mensagem. Então, Paulo e Apolo, eles foram usados por Deus para levar o evangelho aos coríntios. E ambas as funções são importantes, tanto de Paulo, que é plantar, quanto a de Apolo, que é regar. Mas são inúteis se Deus não der o crescimento. Então Paulo era o que estava plantando ali, jogando a semente no terreno e tal. Aí atrás vinha o Apolo com o regador, aguando e tal. Ele cultivava, podava, limpava ao redor da planta. Só que se você plantar, você cavar, plantar semente, cultivar ali, de forma alguma você vai poder dar o crescimento a ela. De forma alguma você vai poder colocar frutos nela. De forma alguma você vai trazer as nuvens dos céus para se fechar e ser carregadas de água para a água descer sobre o solo. Só quem pode fazer isto é Deus. Segundo lugar, Paulo ensina a diversidade de ministério na igreja. Primeiro ele desconstrói o culto à personalidade, né? Que ainda é uma doença de Corinto, que pega aí a igreja do século 21. O culto à personalidade. Chegou o cara. Chegou, é hoje. Não, eu não vou nem para o culto lá da igreja, eu vou ver ele lá. Olha, e é um negócio medonho. Não, quem é Paulo? Quem é Apolo? São só servos. Exalte a Cristo. Segundo, ensina a diversidade de ministério na igreja. Versículos 6 e 7. Um planta, outro rega, outro colhe. Deus chama uns para preparar o terreno, outros para semear, outros para regar e ainda outros para colher. A igreja ela é como um campo, tem diversos membros com diversos ministérios e diversos dons. A vida e o crescimento da igreja são um milagre que só Deus pode realizar. O crescimento numérico presta atenção nisso. O crescimento numérico, ele pode até ser fabricado, pode. Mas o crescimento espiritual não. Só Deus pode produzir. Então tem um que vai chegar e vai arregaçar o terreno, tirar tudo. Tirar toco, tirar espinhos, tirar pedra do meio do terreno. Aí vai ter outro que só chega ali, o terreno já está limpo, ele vai plantar. Aí tem outro que nem vai arrancar toco, nem vai plantar, ele vai apenas colher. Estive em Chorozinho, passei 1 ano e 7 meses lá, pregando debaixo de um pé de cajueiro. A primeira igreja que a gente dirigiu foi debaixo de um pé de cajueiro. E Deus salvava debaixo do pé de cajueiro. Deus batizava com o Espírito Santo debaixo do pé de cajueiro. Deus curava debaixo do pé do cajueiro. No meio de uma fazenda, onde as vacas vinham e sujava tudo, e a gente tinha que limpar antes dos irmãos chegar no culto, e era aquela luta tremenda. Aí a gente passou a nossa parte lá arrancando toco. Aí agora chegou outro pastor, e já está na igreja, no templo, com tudo, cadeira, som e tudo. Por quê? Porque um cava, planta e o outro colhe. Eu vim para cá, pastor Rubens limpou tudo aqui, começou do zero, ele e a família dele, os filhos dele. E agora eu cheguei, e Deus é que está dando o crescimento. Porque um planta, outro rega, outro colhe, outro ajeita, mas o crescimento, irmão, quem dá é Deus. Então você pode até fabricar o crescimento numérico. Você pode querer fazer um auê, mover as águas, um marketing, alguma coisa assim, para encher, para ter gente. Mas quem dá o crescimento espiritual não é o homem. Quem dá o crescimento espiritual não é o ministro, não é o profeta. Quem dá o crescimento espiritual é Ele. É Deus. Leon Morris, quando ele escreve o livro, o comentário 1 Coríntios, introdução e comentário.
publicado em 1983, na página 52, ele vai destacar o fato de que o verbo usado por Paulo para dar crescimento está no tempo contínuo, ao passo que os verbos plantar e regar estão no aoristo, que é o tempo do grego. Isso aqui é gramática grega. Paulo e Apolo fizeram a obra que lhes competia, o qual é visto como consumado, mas a atividade de Deus de dar o crescimento era contínua. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa expressão dar crescimento, ela continua, é questão de continuidade, porque um vem, planta, cava uma vez e planta, mas outro vem e colhe, mas o crescimento quem dá é Deus, de forma contínua, aleluia, porque um vem, passa um tempo, vai embora e vem outro, mas Deus permanece ali, sempre dando crescimento de forma contínua, amém? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Terceiro lugar, Paulo ele ensina a interdependência dos ministérios na igreja, versículo 8, quem está com a Bíblia aberta, dá uma glória a Deus. Ora, o que planta e que rega são um, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Paulo, Apolo e Pedro, eles não estavam competindo entre si, ao contrário, cada um estava fazendo o seu trabalho sob o senhorio de Cristo. Está dizendo que eles não estavam competindo, porque quem planta e quem rega são um, é isso que ele está dizendo. Há diversidade de ministérios, mas unidade de propósito. Nós não estamos competindo na obra, nós estamos trabalhando todos para o Senhor da obra. O seu Senhor não é diferente do meu, nós temos o mesmo Senhor. Nós não estamos competindo, nós estamos trabalhando juntos, nós somos cooperadores, nós estamos no mesmo barco, no mesmo time, na mesma obra e com o mesmo objetivo. Quarto lugar, Paulo ensina que não há espaço para vaidades pessoais na igreja. Olha o versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, unidade, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ao mesmo tempo que ele diz que são um, mas ao mesmo tempo ele diz que cada um receberá individualmente. Ou seja, não vai ter espaço para vaidade no ministério. Aqueles que promovem o culto à personalidade ou buscam glórias para si e se colocam num pedestal, eles estão usurpando a glória que não pertence a eles, só pertence a Deus. Paulo diz que Deus é quem dá o crescimento, como nós falamos. O trabalho humano sem a ação de Deus não produz resultado. Diga comigo, o trabalho humano sem a ação de Deus não produz nenhum resultado. Ninguém fabrica conversão com efeito psicológico, uma conversão. Eu vou aqui fazer um negócio para alguém se converter. Não, por quê? Porque a conversão é uma obra miraculosa do Espírito Santo. Não é algo que é fabricado. Se não for o Espírito Santo convence quem? O homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se Deus é quem realiza o crescimento espiritual da igreja, também é Deus que recompensa os obreiros da igreja. A recompensa dá-se pela fidelidade do obreiro. O critério para a recompensa aqui não é o resultado, mas o trabalho fiel. Aleluia. A recompensa de Deus é por isso que a Bíblia diz que a recompensa é por causa da fidelidade do trabalho. A Bíblia diz em Mateus 25 e 29, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você pode até ir para algum determinado determinado campo, determinado lugar que Deus lhe mandar, e o resultado não pode ser aquela coisa medonha que você não imaginava ou esperava.
Mas se você for fiel nesse pouco que Deus lhe deu, se prepara, porque Ele vai dizer isso para você. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Problema? Que muitas vezes nós não estamos sendo fiel no pouco. E por isso que não estamos indo para o muito, porque estamos ainda infiel naquilo que ainda é pouco. Terceira figura da igreja, terceiro e último ponto. O primeiro, nós temos aí o que? A igreja é família de Deus. O segundo, a igreja é a lavoura de Deus. Terceiro, a igreja é o santuário da bênção de Deus. Observe o capítulo 3 aí ainda, versículo 9. Até o 23 ele vai falar, mas vamos ler aqui o 9. Ele diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. No versículo 9, Paulo ele passa de uma metáfora agrícola para uma metáfora arquitetônica. A igreja ela é um templo e seu alvo é qualidade. Enquanto como campo, o alvo dela é quantidade, enquanto como família, o alvo dela é comunhão, e como campo é quantidade, como edifício, o alvo é qualidade. Paulo usa a metáfora do edifício para descrever a igreja. A igreja, ela não é do pregador nem da congregação. Ela é a igreja de Deus. Nós somos edifícios de quem? Então, haverá um julgamento para nós. Ele diz isso no versículo de número 13. A maneira que você está construindo será julgada e provado pelo fogo. Vai ser provada pelo fogo. Nós precisamos construir esse edifício de Deus com qualidade. Nós precisamos, portanto, evitar dois grandes extremos na construção desse edifício. O primeiro extremo que precisamos evitar é a numerolatria. Numerolatria, que é isso? A idolatria dos números. Hoje nós temos igrejas que são embriagadas pelos resultados. Eles querem quantidades a qualquer custo. Olha, vamos batizar aqui 50 pessoas, aqui 60. É mesmo? É. Tudo convertido? Não me pergunte isso não, pelo amor de Deus. Aí traz fumando, traz bebendo, traz desmantelado, traz traindo a esposa, traz prostituindo e bufo dentro d'água. O negócio é ter número. O negócio é ter gente. É a numerolatria. Ele é consumido pelos números. Eles não têm discernimento, elas não têm discernimento para identificar os perigos e os riscos das heresias que entram disfarçadamente dentro das igrejas. É nesse contexto que Paulo mostra que a igreja ela precisa construir e se edificar, mas ela tem que ser construída e edificada com qualidade. Deus ele não está interessado em apenas número, Ele quer vida. Ele não quer números, Ele quer vida, pessoas que tenham vida com Ele. Porque se tiver um bocado de gente e não tem vida com Deus, para Deus isso aí não é nada. Os homens pode encher os olhos. Olha quanta gente, que coisa bonita. Mas para Deus está dizendo assim: não é assim que eu gosto, não é assim que eu quero. Eu nem conheço. O segundo extremo, enquanto o primeiro é a idolatria dos números, o segundo extremo é a numerofobia. O que é isso? Essa é a atitude de acomodação. E ela acontece quando a igreja se conforma com a esterilidade e cria justificativas para tapar o sol com a peneira. Não, aqui a gente tem 5 crentes há 80 anos, mas são gente boa, gente fiel. Aí não vai atrás, não evangeliza, não prega a palavra, fica naquele negócio, naquele não tem uma palavra que venha de encontro, que conforte, que levante, que alimente, fica só naquela ducha fria todo dia e ninguém mais aguenta mais. Nós vamos destacar 4 princípios importantes que Paulo nos ensina a construir a igreja de modo que Deus quer. O comentarista Warren Wiersbe, eu acho que é esse o nome dele, ele coloca esses princípios assim: o alicerce apropriado, os materiais apropriados,
o projeto apropriado e o motivo apropriado. Em primeiro lugar, nós devemos construir sobre o fundamento certo. O fundamento, o alicerce e a pedra fundamental da igreja não é o Papa. Olha o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo agora, ele tira a veste de agricultor, de vindicultor, de jardineiro, coloca a pazinha ali, o regador e tal, as sementes, e agora ele veste a roupa de um construtor, de um arquiteto. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como está edificando. Olha o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é o Papa Francisco. É isso que está escrito aí? Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Então observe, o fundamento não é pastor, não é o apóstolo, não é missionário, nem é uma liderança local. Pastores e pregadores, eles mudam. Pastores e pregadores, eles passam. Somente a igreja edificada em Jesus é que sobrevive. Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. Você pode ver isso em Isaías 28 e 16, em Atos capítulo 4, versículo 11, em Efésios capítulo 2, versículo 20, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, de novo para quem está anotando, Isaías 28, 16, Atos 4 e 11, Efésios 2 e 20, 1 Pedro 2 e 6. Então ele é a pedra sobre o qual a igreja está edificada. A igreja não poderia ser edificada sobre Pedro nem sobre Paulo, porque tanto Pedro quanto Paulo já morreram e eles passaram, mas Jesus Cristo, só Jesus Cristo permanece para sempre, sempre. Segundo lugar, nós precisamos construir com o material certo. Observe isto. O material certo. Ele está falando aí de qualidade. A pessoa pode construir uma casa. Pode construir. Mas qual é a casa que vai durar mesmo? Temos aqui construtores de casa. Temos ali o irmão Valdo, mestre de obra. Se ele construir uma casa com o pior material, a casa pode ser muito bonita, mas vai durar? Sim ou não? Não vai. Tem um monte de casa aí que o pessoal faz as pressas, faz um negócio medonho, e daqui a pouco vai ter que consertar aqui, faz não sei o quê, aí vem, aí quebra isso. Por quê? Porque o material não é de qualidade. E Paulo vai usar isso aqui bem, vai encaixar perfeitamente no que eu estou falando e tentando repassar para os irmãos. Ele vai usar as categorias de materiais. Olha só o versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, olha aí o material: madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Meu Deus. Então ele vai citar aqui, ó. Ele vai usar as categorias de ouro, prata, pedras preciosas. Essas três categorias aqui pertencem a uma categoria de material permanente, de material belo, de material valoroso e difícil de ser obtido. Você acha ouro em cada esquina? Você acha prata em qualquer lugar? Você acha pedras preciosas assim no meio da rua? É difícil de ser obtido. Por isso que é valioso. Por isso que tem qualidade. É igual alguém ouvir alguém falando: Ferrari não se compra em qualquer concessionária, porque é qualidade. Depois ele vai citar outros 3 tipos de material. Madeira, você encontra madeira facilmente? Pedaço de pau. Palha, feno,
Esses aí já vai pertencer a uma espécie de material temporário, barato e fácil de obter. E o que representa todo esse material? O que está representando aqui para nós? Vamos aprender. Esse material, ele não está falando de pessoas, mas ele está falando de doutrinas. Ele está falando de verdades. Muitas pessoas, elas estavam tentando construir a igreja, irmão, aqui, com um evangelho misturado, com a filosofia pagã. Um evangelho secularizado. Para Paulo, esse tipo de pregação era madeira, palha e feno. Material sem qualidade. E isso é cruel, quando vem o evangelho plural, o evangelho secularizado. Porque quando você observa na história, no decorrer da história, na idade pré-moderna, quem só tinha uma pessoa que dava a palavra era Roma e acabou. Era a Igreja Católica Romana. E até uma frase em latim que diz assim: Roma locuta finita causa est. Ou seja, Roma falou, acabou-se a conversa. É causa encerrada. Se for contra, morre. E um monte de gente morreu, foi queimado porque foi contra Roma. Então quem mandava e tinha soberania, até eles colocavam até acima da palavra, até no credo, né? Creio na Santa Igreja e tal, acima da palavra. Então quem dava a ordem era ela. Mas aí veio a pré-modernidade e veio a modernidade. Na modernidade veio a questão do relativismo. Deixa eu ver se dá tempo de eu falar isso aqui. O relativismo, quem dava e ditava as normas era a ciência. Até mesmo filósofos como Nietzsche, né? Ele chegava, dava aula, ele chegava na universidade e fazia o seguinte: ele dizia assim: o que é isso aqui que você está vendo? O que é que você está vendo aqui? O que é? É uma? Tem dúvida se isso aqui é uma cadeira? É uma cadeira. E os alunos respondiam: uma cadeira. Mas quem foi que disse que isso aqui é uma cadeira? Ah, meus pais. E quem foi que disse aos seus pais que isso é uma cadeira? Ah, os pais dos meus pais. E quem foi que disse que aos pais dos seus pais? Não, foi os pais dos meus pais. Mas isso aqui é para você, porque para mim isso aqui é uma mesa, não é uma cadeira. Então você fica com a sua verdade, que eu fico com a minha. Então ele embaraçava a cabeça das pessoas. E hoje isso está acontecendo nas escolas. Quem foi que disse que a verdade é o seu pai que está dizendo? Quem foi que disse que a verdade é esse negócio aí de Bíblia? Tudo é relativo. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Aí tem outro que veio, Michael Foucault, que esse aí é pior ainda. Outra embaraçada, outra embaralhada na cabeça do povo. Que é aquele que fala é que domina o público. Se ele me ouvisse falando aqui, ele dizia assim: esse camarada aí, esse carequinha está querendo dominar esse público. Porque não era para falar, porque ia dominar aquele público, tinha que ser livre. Então, se ele fosse vivo, perguntava: e tu, com as tuas histórias aí, tu está querendo dominar quem? Está querendo dominar também. Então, tudo isso foi vindo aqui e eles colocavam a ciência, a filosofia, não sei mais o que. Aí quem dava a palavra final era a ciência. Só que na pós-modernidade, não é mais a Roma, não é mais a ciência, mas cada um tem aquilo que quer falar. É o espaço de fala. Não, eu tenho um espaço de fala. Então, todo mundo hoje quer dar o palpite. Todo mundo hoje quer dar uma opinião. Todo mundo quer dar a sua secularização. Não, o meu evangelho é esse, a minha forma de teologar é essa, a minha forma de repassar é esta. E o que é tudo isso? Madeira, palha e feno. Porque se passar o fogo, já era, acabou. Aí cada um quer ter a sua própria verdade, ele se acha certo. Tem gente que diz assim: eu sou um gato e quer viver a vida como um gato, andando de 4 pés e comendo ração. Tem gente que diz assim: olha, eu sou professor e eu dou aula, escreve lá e receba o seu certificado. Ele bota certificado com S, mas é professor. E diga que não é, para você ver. Certificado é com S.
Para você ver o nível que nós estamos vivendo hoje. Então, aqui, eles estavam secularizando. Cada um tinha uma verdade, cada um tinha uma forma, mas não tinha consistência. Charles Hodge afirma, em consistência com o texto, ouro, prata e pedras preciosas, pode somente significar a verdade, e madeira, palha e feno, o erro. A doutrina verdadeira é mais preciosa que o ouro, que a prata, que pedras preciosas. É isso que ele está dizendo. Algo que é precioso, algo que é permanente, algo que é valioso, algo que tem qualidade. Esta é a verdadeira doutrina de Deus. Mas agora madeira, palha e feno, isso aí é passageiro, vai queimar, vai virar fumaça. É erro, é heresia, é antibíblico. É preciso que o crente ou o obreiro ele cave para encontrar esses materiais. É preciso cavar na palavra, mergulhar nas profundezas da riqueza de Cristo, se alimentar dessas finas iguarias. Se o obreiro ficar sempre na superfície, sem jamais se aprofundar, ele acabará construindo uma pedra com palha, feno e madeira. Então tem gente que não, é a mesma coisa da imaturidade, ele não vai para frente. Ele só está com palha nas mãos, ele só está com feno, só está com madeira. O livro de Provérbios, ele vai apresentar várias vezes, ele apresenta a sabedoria da palavra de Deus como um tesouro que precisa ser procurado. Ele apresenta a sabedoria de Deus como os mais finos ouros, como as mais raras pratas, como tesouro protegido e investido na vida diária. E os coríntios, eles estavam tentando construir a igreja com a sabedoria humana, com as filosofias humanas, quando deveriam ter dependido da sabedoria de Deus em Cristo, revelada na palavra de Deus. Então é importante ressaltar que cada uma dessas figuras usadas para a igreja, Paulo ele destaca a palavra aqui, ele diz, a palavra de Deus é alimento para a família, a palavra de Deus é semente para o campo e o material para o templo, tanto para edificar a família, quanto para plantar o campo ou para construir o templo. O material, a obra-prima é a palavra de Deus. Mas hoje, irmãos, nós temos pregadores, professores preguiçosos. E esses pregadores, professores preguiçosos, que não querem se aprofundar na palavra, eles vão ver uma grande fumaceira no dia do julgamento. No último dia, muitos mistérios, ou muitos ministérios, perdão, vão se transformar em fumaça, vão se transformar em cinza. Paulo diz no versículo de número 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Olha comigo aí 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 7, eu acho que é isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Já eu termino. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Glória a Deus. Agora veja aí, é 2 Tessalonicenses, é 2 é isso? 1:7, né? Malaquias 4:1. Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia
que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Olha isso aí, será como palha. Naquele dia, o fogo o abrasará. Meu Deus. Então, em terceiro lugar, nós devemos construir de acordo com o plano correto. Terceiro lugar, nós devemos construir de acordo com o plano correto. Então, falando nessa questão da qualidade, o obreiro fiel, ele vai prezar pela qualidade do trabalho. Tem até uma ilustração de dois pedreiros. Estavam construindo, aí passou um cara, aí disse assim: ei, vocês estão construindo o que aí? Não, o que é que você está fazendo? Perguntou o primeiro. Está vendo não? Estou assentando tijolo aqui. Aí o segundo olhou para ele e disse assim: Senhor, eu estou construindo uma grande e linda catedral. Olha a diferença da resposta. Estou assentando tijolo, está vendo não? Bruto que só ele. Não tinha qualidade nenhuma no serviço, estava só assentando tijolo lá, qualquer jeito. Mas o outro diz: eu estou construindo uma grande catedral, estou caprichando. Aleluia. Porque o obreiro fiel, ele vai prezar pela qualidade do serviço, pela qualidade do trabalho. Paulo diz que há uma sabedoria no mundo, versículo 18 até o 20. Ele diz que é uma sabedoria no mundo que funciona no mundo, mas não na igreja. A igreja primitiva, ela não tinha nenhum dos segredos do sucesso do mundo, não tinha ricas propriedades, não tinha influência dos governos, não tinha tesouros. A maioria dos obreiros não era composto de grandes intelectuais, a maioria dos membros não era composto de grandes celebridades, mas contudo eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. O bem-aventurado no reino de Deus é o humilde de espírito. O bem-aventurado no reino de Deus é o manso, e não o que faz confusão. O bem-aventurado no reino de Deus é o que chora, e não o que faz os outros chorar. O bem-aventurado no reino de Deus é o povo, é o puro de coração, e não o conquistador. O maior no reino de Deus é o que serve, e não o que é bajulado. Então é tudo antagônico, contrário, anacrônico ao mundo, aos valores do mundo. Se nós estamos querendo construir a casa de Deus, nós devemos usar o plano certo. A igreja que imita o mundo pode ter sucesso no tempo, mas só terá cinzas na eternidade. Quando o fogo queimar a palha velha, a madeira velha, o feno velho, é só fumaceira e cinza. E faz mal para os brônquios e arde os olhos. E isso acaba em nada. Assim, eu fiz para tu, eu fiz isso, foi, deixa eu ver, peraí, o fogo, já era, acabou. Senhor, eu fiz para ti aqui, ó. Foi pesaroso, foi luta, mas eu fiz. Pois vem aqui com o fogo. É de ouro, quanto mais fogo, brilha mais ainda. Aleluia. Não se acaba. 4. Para mim terminar. 4º lugar. Quem ainda está aí, dá um glória a Deus aí. Nós devemos construir com a motivação certa. Material certo. Plano certo, motivação certa. Qual a motivação certa de trabalhar na igreja, de edificar o santuário de Deus? A motivação certa é que nós estaremos fazendo para a glória de Deus. Os crentes de Corinto, eles formavam partidos, eles comparavam os homens, fulano é melhor do que o outro, eu gosto é deste. Não, eu gosto do Paulo. Paulo é desenrolado, viu? Eu não gosto desse Apolo aí, não. O do mal falou Apolo. Eu sou de Apolo porque ele é de Alexandria. O homem é intelectual demais, prega muito, eloquente, inteligente. Essa é essa, rapaz, negócio de Paulo e Apolo. Eu sou mais o Pedro, que é bruto mesmo e é de na cara, tá nem vendo. Aí eu gosto. Não, eu sou de Jesus, nenhum desses aí. Eu tenho lá. Homem não manda em mim. Eu quero saber de conversa de homem. Gosto de pastor. Não, eu sou de Jesus, é direto aqui, ó. Pior que tinha, pior grupo. E os crentes eles estavam fazendo essa confusão, e assim dividiam a igreja. Mas se eles estivessem buscando unicamente a glória de Deus, irmãos, eles iam lutar pela unidade da igreja.
Eles tinham muitos dons, ou seja, tinha muita zoada, não saía do lugar, mas se ele tivesse a unidade, o fogo de Deus descia, a igreja crescia, a igreja tinha testemunho, a igreja ia adiante, a igreja crescia em números, em qualidade, em ouro e prata e pedra preciosa. Paulo, ele enfatiza que a igreja é herdeira de todas as coisas em Cristo. Não é a igreja que é nossa, mas nós que somos da igreja. Não é a igreja que pertence ao ministro, é o ministro que pertence à igreja, afirma Charles Hodge. A igreja, ela é riquíssima, ela é herdeira de Deus, tudo que o Pai tem é do Filho, cada crente, todas as coisas em Cristo. Quão rico nós somos em Cristo Jesus. A igreja tem os tesouros revelados de Deus, e aprove a Deus colocar nele depositar nele todos os tesouros da divindade. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem é crente é rico, meu irmão, é milionário, é multimilionário nas coisas espirituais de Deus, porque ele é herdeiro de Deus, é co-herdeiro com Cristo. Ele vai andar em Arabaxada, em ruas de ouro, em muro de jaspe, aleluia. Lá tem imagem de cristal, lá tem ouro puro, porque o crente, ele é rico, a igreja é rica, aleluia. Paulo, ele vai usar aqui umas expressões, ele fala, no versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Ele vai usar o texto literal do hebraico, lá de Jó capítulo 5, versículo 13, quando ele pega a fala de Elifaz, e Elifaz fala para Jó essas palavras. Ele tira o texto do seu contexto, mas ele coloca aí, porque a palavra-chave é sábio, ou sabedoria. E ele usa aqui, porque ele está usando o Antigo Testamento. Paulo não tinha o Novo Testamento, ele usava o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. Aí depois ele cita outro texto, no versículo 20 ele diz, e outra vez ele faz uma concordância. O Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Ele usa o Salmo 94, versículo 11. E ele troca a expressão aqui, porque no Salmo está assim, o Senhor conhece os pensamentos dos homens. Mas ele pega e substitui homens pela palavra sábios, que são pensamentos vãos. Ele está aqui, ele altera aqui, mas ele interpreta o vocabulário, não o sentido. O sentido permanece o mesmo, e a palavra-chave aí é sabedoria. Porque lá no versículo 31 do capítulo 1, ele diz que o Senhor, ele tem a sabedoria maior do que a do mundo, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E ele diz que aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Ele usa também lá Jeremias 9, 24. Se você quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor, não glorie-se em você. Não diga o meu braço fez isto, mas diga o Senhor fez isto através de mim, através da minha vida. Aí ele termina dizendo, versículo 21, 22, 23, vamos para a conclusão agora. Quem está aí comigo diz aleluia. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ele pega um ditado, ele pega um provérbio estoico, que dizia que tudo é do homem que vem de fora dele, para o sábio. Mas ele pega aquele provérbio estoico, que eles estavam familiarizados, ele está dizendo, tudo isso não é para a questão do homem, mas é para glorificar Jesus. Ele inclui Cristo naquele adágio, naquela frase que eles usavam, naquele aforismo estoico. E ele diz assim, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Aí ele vai trazer 5 itens que todas as pessoas do mundo são cativas deles. Só isso aqui vai dar uma mensagem. 5 itens que cativam a humanidade. Primeiro, o mundo. Segundo, a vida, está no texto. Terceiro, a morte. Quarto, o presente. Quinto, o futuro. Aí ele repete, tudo é vosso. Ele pega esses 5 itens, que são 5 itens que cativam a humanidade, e ele está dizendo
que nós estamos acima deles porque temos Cristo. É por isso que ele usa lá em Romanos capítulo 8. Eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Ele disse: seja morte, nem vida, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nada pode me separar do amor de Deus. Eu não sou cativo a essas coisas, eu sou livre em Cristo. Aleluia. Falar nisso, quarta-feira aqui, a glória de Deus foi grande, irmão. Estava até olhando pelo Instagram. No Instagram não tem nenhum texto do que a gente sentiu aqui na quarta-feira. Pela internet é diferente. Mas aqui, esse púlpito aqui estava inundado de uma unção tão grande. Tinha gente dizendo assim: pastor, eu fiquei com minhas carnes todas se tremendo. O negócio foi forte aqui. Foi mesmo, eu saí, foi zonza aqui. Não achei nem minha água. Tomei, foi a água de uma garrafa que eu achei ali. E a minha terra era no outro canto. E a glória de Deus inundou esse lugar. É para isso que nós estamos orando. É por isso que nós estamos buscando. Porque tudo é dele, tudo é nosso, tudo é de Cristo. Voz de Cristo e Cristo de Deus. Fica de pé. Ele afirma: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso, o mundo para habitar, estudar, trabalhar, usar e conquistar. Tudo é vosso, a vida como um dom diário de Deus, como uma preparação para a eternidade. Tudo é vosso, a morte, para pôr fim ao nosso sofrimento, para nos conduzir ao céu. Tudo é vosso, o que? O presente, a providência e o cuidado, a direção que Ele nos dá hoje, a dádiva do presente. Tudo é vosso, o que? O futuro, a vida de Cristo, a ressurreição do corpo, o dia do julgamento, o céu, a vida eterna. Tudo é vosso, aleluia. O mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, aleluia. E vós de Cristo, e vós de Cristo. Quem é de Cristo? Quem é de Cristo? Diga: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Enquanto o mundo está gritando: estamos em crise, estamos em crise, nós estamos dizendo: nós estamos em Cristo, nós somos dele, ele é nosso e nós somos dele. E ele termina dizendo: vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. Ele encerra esse capítulo de forma extraordinária, para iniciar lá no capítulo 4 as qualidades do ministro da igreja. Nós vamos ver na próxima sexta-feira. Mas quem entendeu essa palavra? Quem recebe essa palavra? O assunto é esse. Está na hora de sair do jardim de infância. Está na hora de sair do leite. Tanto é que é caro. Está caro demais. Está tudo caro. Está na hora de sair do leite. Está na hora de comer um pirão escaldado, com carne de gado cozido, com mocotó, aquela sopa assim mesmo, aqueles caldo que levanta até defunto, um tutano de Jeová feito na panela celestial. Aleluia. Para que você tenha sustância, para que quando vier uma chicotada de Jeová no seu lombo, você dizer: pode dar, dá que aqui tem resistência, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Mas se for imaduro, se for criança, já se zanga, já se magoa, já se desvia, já se acaba todinho, porque não tem resistência, ainda está fraco, está imaturo. Mas quem tem maturidade, ele é repreendido e ele tem ainda mais forças para acertar, para prosseguir, para ir adiante, para ir avante. Aleluia! E que nós não sejamos como eles em Corinto, para que a palavra não venha para carnais e nem para crianças, mas para espirituais. Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado por esse momento na tua presença. Obrigado por essa palavra. Que nós venhamos crescer a cada dia, na graça, no conhecimento, na tua verdade, na tua palavra. Uma igreja saudável, uma igreja madura, Senhor, na unidade. Não tem quem possa com uma igreja assim.
porque nós avançaremos, nós conquistaremos. Se nós exaltarmos o teu nome, a glória é para ti, tudo é para ti. Nós temos esse tesouro em ti, e o Senhor colocou esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja tua, Senhor, e não nossa. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila, cheia da tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem crê, aplauda bem forte. Aleluia. Amém, irmãos? Só lembrando os irmãos que domingo é culto de missões, certo? Mas domingo vai ser um culto bem especial, tá bom? Por quê? Porque eu passei uma boa parte da minha vida estudando, e ainda hoje estudo a Bíblia, principalmente. Perguntei à minha esposa que a maioria das horas que eu acho que ela me olha, eu estou estudando, fazendo alguma coisa, preparando algum sermão, lendo algum livro, lendo a Bíblia. E eu vou me qualificar agora, me formando na titularidade de Ciências da Religião, bacharel em Ciências da Religião, pela a instituição de ensino Eclésia, certo? Que é do pastor Israel Carlotto. E graças a Deus eu vou conquistar esse diploma, certo? E a entrega vai ser no domingo. Então ele vai estar aqui, ele vai dar a palavra, ele vai pregar, ser o pregador. Vai ter alguns pastores também de outras igrejas aqui que vão estar aqui, nos visitando, nos prestigiando, para me receber também esse diploma. Amém? Eu glorifico a Deus. E mais um momento de muitos momentos felizes que eu tenho estado aqui, passado por aqui, muitos momentos felizes, e esse será mais um momento de felicidade para mim estar aqui com vocês. Eu creio que a minha alegria também é a vossa alegria. Então, domingo vai ser um culto bem especial, certo? Então venha, coloque sua melhor roupa, convide alguém, que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Porque esse título, ele é equivalente ao bacharel em teologia. Só que em 2018, o bacharel em teologia, essa nomenclatura não existe mais pelo MEC, né? O MEC, ele tirou o bacharelado em teologia. Então, é bacharelado em ciências da religião, certo? Amém? Glória a Deus. Vamos para casa? Tem alguém aí para aceitar Jesus? Todo mundo está bem com Deus? Tem algum aviso? Algum aviso? Se tiver, avisa aí. Não tem? Nós vamos encerrar agora. Amém? Irmão Davi? Vem, irmão Davi. Irmão Davi vai se reconciliar, né, com Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus pela vida do irmão Davi. Pode subir. Glória a Deus. Que o irmão Davi, para quem não conhece o irmão Davi, ele é irmão da irmã Dayana, viu, irmão? Ele é daqui da igreja, só que ele está um tempo afastado aí nas atividades, né, estudando, cuidando lá da sua mãe e tal. Faz um tempo já que ele não vinha para a igreja, e hoje ele veio e ele sentiu de se reconciliar, e nós vamos orar pela vida dele. Amém? É nosso irmão. Estenda a mão para cá. Senhor, eu te apresento a vida do irmão Davi, que o Senhor venha abençoar o teu servo. Que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar, Senhor, conhecimento na tua palavra cada dia mais, que ele venha prosseguir avante, firme na tua presença, na jornada, que o Senhor não deixe, Pai, ele olhar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que ele prossiga para o alvo, para aquilo que o Senhor tem na sua vida. Abençoe o irmão Davi, abençoe a sua família, no nome de Jesus. Perdoe os seus pecados, as suas falhas, e aquilo que ele te pede, a sua necessidade, o Senhor conhece. Vem realizar o desejo do seu coração, e como igreja, como família, nós o abençoamos no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus, amém. Receba a sua bênção.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo: amém. Deus abençoe.